Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais uma biografia missionária que você vai amar. Hoje eu vou falar do casal Mark e Gloria Zook, missionários estadunidenses que transformaram num único dia uma aldeia inteira dos Mook, na Papua Nova Guiné. Quer saber como eles fizeram isso? Então fica comigo e seja inspirado. Há uns 18 anos eu assisti a um vídeo com algumas amigas do Centro Evangélico de Missões ITAL. Foi emocionante. Eu tinha poucos meses de convertida, mas eu já estava convicta do meu chamado missionário. Quando eu assisti à história do que Deus fez nessa aldeia Mook, eu chorei, orei, glorifiquei a Deus, porque Deus é grande, seu poder, os seus propósitos não podem ser frustrados. E, ouvinte, Deus é maravilhoso, mas Ele age por meio da igreja e Ele usou realmente a vida dos missionários da missão Novas Tribos, Mark e Gloria Zook, para andar meio mundo e transformar aquele povo. Mark Lee Zook nasceu em 12 de julho de 1948 em Lewistown, próxima de Belleville, onde ele cresceu, na Pensilvânia, Estados Unidos. Filho de Moses e Lomi Zook. De família menonita, ele formou seus 18 anos na Escola Menonita de Belleville, trabalhou na Flórida por 2 anos e voltou para Belleville trabalhar em sua própria fazenda em parceria com seu pai. Em 27 de maio de 1972, aos 24 anos, ele se casou com Gloria J. Spicher, que também viveu, cresceu e morava ali em Belleville. Enquanto esse casal trabalhava na agricultura, eles sempre foram muito envolvidos com a igreja local e já faziam um curso teológico por correspondência pelo Instituto Bíblico Moody. Querido ouvinte, eu preciso de uma pausa aqui. É uma característica importante do missionário que ele não será missionário quando chegar ao campo, só lá na África do Sul, no Panamá, no Timor-Leste. Ele é missionário e por isso será enviado ao campo. Então, envolvimento com a igreja local aqui no Brasil é uma experiência que você precisa ter se sente vocacionado para trabalhar em outro lugar. Mas voltando ao nosso casal, em 1979 eles iniciaram o treinamento da missão Novas Tribos em missão transcultural e evangelização. Assim que terminou o curso, ele foi ordenado e em 1984 eles se mudaram para Papua Nova Guiné, na Oceania, mais especificamente para a aldeia Gigina, onde habita o povo Mook. Outros 2 casais fizeram parte dessa equipe, o casal Kim e Vivian Walden acompanharam os Zooks e 1 ano depois, Dave e Diane Juncker também chegaram a Gigina. Como é na maioria das ilhas ali do Pacífico, o povo Mook era animista, acreditando nos espíritos, na alma das coisas criadas, da árvore, da água, da terra. Mas, além de tudo, eles eram um povo que valorizava o engano. É interessante que, às vezes, é uma coisa que o povo não gosta, que ele tem como negativo, mas que ele faz com frequência. Então, havia ali uma cultura do engano. Também as decisões dos lugares sagrados eram apenas para homens. As mulheres tinham obrigações pesadas e eram obrigadas a obedecer, quase como escravas. E mais, eles puniam com pena de morte as mulheres que bisbilhotassem e talvez até descobrissem os segredos ou as fraudes por trás dos seus rituais ali religiosos. Ainda que fosse uma menina, uma criança, deveria ser punida com pena de morte.
Mas a morte não era uma coisa boa, a morte era um momento mais triste para eles, marcava realmente o fim, era aquele momento sem esperança, não havia nada depois. E olha uma coisa interessante, você sabe o que significa muk? Muk é o nome daquela brasa de fogo que fica na ponta da vara, que você vai balançando para iluminar o caminho de noite. Quer dizer, muk é uma luz que brilha na escuridão. Olha que interessante. Mas quando Mark e Glória Zook chegaram a Papua, o povo estava em trevas e precisavam encontrar sua muk, aquela luz que ilumina o caminho escuro. E, querido ouvinte, de fato, Deus enviou essa luz ao muk, a luz do mundo e sal da terra. O nome deles, Mark e Glória Zook. Eles estavam lá para falar da luz que veio ao mundo iluminar os homens. Jesus. Ai, que lindo, não é mesmo, querido ouvinte? Ver Deus trabalhando a necessidade de um povo e preparando, meio mundo de distância, um casal queria atender essa necessidade e fazer eles se encontrarem para a glória de Deus. Enfim, chegando lá na aldeia Gigina, eles dedicaram meses ao aprendizado da língua e estudo da cultura. Mark se preparava especificamente para a tradução e ensino da Bíblia e Glória se dedicou a grafar a língua Muk, porque era apenas uma língua falada, e alfabetizar o povo. Mas claro, enquanto a Bíblia não estava pronta, o povo não estava alfabetizado, eles faziam o quê? Contavam histórias. Sabe esse material que a gente usa, material ilustrado, para dar aula para as crianças? Então, eles prepararam o material e com o material pronto, eles fizeram um intensivão. 3 meses, dando estudo 2 vezes por dia, 5 dias por semana, para fazer uma apresentação cronológica da Bíblia e trazendo para eles respostas a perguntas importantes. Quem é Deus? De onde vêm as pessoas? O que é pecado? Por que a gente peca? Eu posso me livrar do pecado através da obediência? Mark teve que mostrar para ele que o pecado é engano, lembrando que ali havia uma cultura do engano, E isso realmente chamou muito a atenção deles. Esse intensivão é do que fala o documentário E Tal, que eu falei no início do podcast. Ele pode ser visto ali no documentário. Foi de 1º de setembro a 3 de dezembro de 1986. Parte dessa apresentação foi dramatizada. Sim, eles convidaram algumas pessoas para participar de uma encenação das passagens bíblicas, como o Cordeiro sendo morto, Jesus carregando a cruz, sendo crucificado, Isaac quase sendo morto, várias cenas assim, desde a criação. E no começo da história, os Muk achavam que era conversa fiada. Mas aí as semanas foram se passando, a história foi acontecendo, essa conversa fiada se tornou uma mensagem muito importante e até que, uau, nossa, essa mensagem parece a mais importante de todas. Mas então Jesus morre. Morreu, acabou. Morreu para eles é o fim da história. Eles não gostaram nada do final dessa história, só que a gente sabe que não é o fim. Então a encenação continuou. Jesus ressuscitou, venceu a morte, ele está vivo hoje e ele promete vida eterna para todo aquele que nele crê. Gente, nesse momento o Espírito Santo fez algo maravilhoso, realmente o Espírito agiu ali e toda a tribo se alvoroça e começa a falar e tal, que quer dizer é verdade, e tal, é verdade. Querido ouvinte, é verdade, Jesus ressuscitou e essa verdade chegou ao coração do povo Muk. No dia 3 de dezembro de 1986, toda a aldeia Gigina conheceu essa verdade nesse agir especial do Espírito Santo. Mendo, um nativo Muk que veio a ser depois um dos primeiros evangelistas, disse: nós nos tornamos crentes e louvamos muito a Deus por sua misericórdia e graça que veio a nós, o povo Muk, aqui
no meio da selva. Uma graça e misericórdia que nossos ancestrais não tinham e não conheciam. Querido ouvinte, esse é o nosso Deus e Ele quer pessoas, eu e você, envolvidos na sua obra, orando, contribuindo, indo, a quem enviaremos? Segundo o projeto Josué, existem aproximadamente 17.000 povos étnicos. O que são povos étnicos? São povos definidos por 4 parâmetros: linguagem ou dialeto, etnicidade, religião e casta, comunidade, cultura. Desses quase 17.000, 6.571 possuem menos de 2% de cristãos evangélicos e menos de 5% de cristãos de qualquer linha. Estes são considerados povos não alcançados, gerações e mais gerações que diriam como Mendel, uma graça e misericórdia que nossos ancestrais não tinham nem conheciam. Eles esperam você, sua igreja, esperam vocacionados que são dedicados e bem treinados. E eu acredito que nós, igreja brasileira, podemos ser parte da resposta de Deus a esses povos. Ficou inspirado? Então eu aproveito para trazer outro desafio. Você ouve agora o pastor Cláudio Gonçalves, que com sua família é missionário na Nova Zelândia, também ali na Oceania. Olá, Tabata, eu sou o pastor Cláudio Gonçalves, enviado pela APMT para Nova Zelândia. Estou aqui com a minha família há 4 anos, ao sul da Nova Zelândia, uma cidade chamada Queenstown. Tenho uma esposa e 2 filhos, meu filho com 15 e minha filha com 12. E o nosso trabalho aqui principal é de revitalização e plantação de igrejas. Então, como você já sabe, a Nova Zelândia é um país pós-cristão, um país que, devido à entrada do liberalismo teológico e à secularização, ele tem atingido muitas igrejas têm sido fechadas todos os anos, então isso tem decrescido o cristianismo aqui na Nova Zelândia. Já temos 38% de ateus, uma região um país que era cristão, que tinha um forte seminário chamado John Knox, que chegou a formar até 300 pastores por ano. Hoje só tem 4, ele está bem reduzido, bem pequenininho, só tem 4 seminaristas para formar. Isso para um país de 4 milhões de pessoas é muito, muito, muito pouco. Então, nós estamos aqui trabalhando com treinamento de nova liderança, uma igreja já bastante antiga, né? A maioria dos membros tem mais de 60 anos. Então a gente trabalha com crianças, adolescentes, jovens, num trabalho de revitalização de igrejas. Aqui tem uma igreja maior na cidade de Queenstown e umas igrejas menores nas regiões próximas aqui. E as igrejas vão ficando pequenas e as maiores cuidam dessas menores. Tá? Então estamos revitalizando essa igreja maior. E Deus tem abençoado que eles começaram a abertura de uma nova igreja e confiou a mim e minha família, graças a Deus, para abrir essa nova igreja, para plantar essa nova igreja. Uma cidade próxima aqui chamada Kingston. Então nós estamos lá desde o ano passado na plantação dessa nova igreja. E também fazemos um trabalho no Nepal de treinamento de liderança. É um país perseguido, não pode ter seminários autorizados pelo governo. Então nós vamos lá dar o treinamento de todas as 8 sistemáticas e aulas de um seminário normal, mas de forma bem resumida. Ou seja, em 3 meses a gente tenta dar todas essas matérias, alguns intensivões. A gente vai ficar 1 mês, aí depois dá um período, mais outro mês. Eles se reúnem na capital, Katmandu, para receberem esse treinamento, geralmente nas igrejas, né, porque é um país perseguido. Por favor, orem por nós, por favor, invistam no trabalho e mande missionários para cá que nós estamos precisando, tá? Por favor, Deus abençoe, um grande abraço a todos. Querido ouvinte, os desafios são muitos. Enquanto alguns povos nunca ouviram falar de Jesus, ao lado você tem um país pós-cristão já influenciado pelo liberalismo e secularismo. Este país também precisa de missionários
e das suas orações e ofertas. Aqui na descrição você tem o link para fazer contato com o pastor Cláudio e a sua família. Mark Zuck costumava dizer que não saiu da sua fazenda na Pensilvânia para a Papua Nova Guiné para compartilhar o evangelho numa vila. Não, ele foi para plantar uma igreja e ajudar essa igreja a levar o evangelho para outras aldeias Mook e outros povos. Então, além de traduzir o Novo Testamento e parte do Antigo Testamento, grafar a língua e alfabetizar o povo nos seus 14 anos de trabalho, o casal também discipulou o povo de perto e formou uma liderança comprometida com a Bíblia, a igreja e a missão. Em 1º de maio de 1987, Mark e seus auxiliares Mook chegaram à segunda aldeia. Gente, pensa, são 6 meses depois dessa conversão em massa. Eles chegam à segunda aldeia, Batagoigoi. Mark ensina eles a ensinar. A partir daí, toda vez que eles apresentavam o evangelho a uma nova aldeia, eram os próprios Mook que contavam e ensinavam a apresentação, da criação até a ressurreição. Com uma equipe bem treinada e o apoio do missionário Dave Yunker, que agora já falava fluentemente a língua Mook, Mark pôde se dedicar exclusivamente à tradução do Novo Testamento. Entre lições da Bíblia, páginas do texto bíblico que iam sendo traduzidos e material de alfabetização, o casal imprimia mais de 8.000 páginas por mês. Eles organizavam os materiais em livretos e criaram bibliotecas comunitárias em cada aldeia. Enquanto eles ensinavam ali na aldeia original, os Mook visitavam as aldeias vizinhas levando e ensinando novo material. A primeira tiragem gráfica do Novo Testamento foi de 1.800 cópias distribuídas em várias aldeias. Claro, né, gente? O Ministério de Literatura, gente! Bibliotecas comunitárias nas aldeias, que lindo! Ouvinte, claro que a alfabetização foi tão importante quanto o ensino oral da Bíblia. Ter a língua grafada e o povo alfabetizado fez toda a diferença no ministério de discipulado, porque permitia que as mães lessem as Bíblias para os seus filhos, que os homens conduzissem ali momentos devocionais em família, que as lideranças fossem formadas, fundamentadas na palavra. Além disso, a Glória treinou pessoas para alfabetizar em outras aldeias e outros povos, ajudava a preparar o material, às vezes enviava um ajudante junto para dar apoio a esse grupo de ensino bíblico. Então, a alfabetização fez parte do ministério deles. Em 1996, 10 anos depois dessa conversão em massa, o casal Zuck organizava a primeira igreja na aldeia, ordenando os primeiros presbíteros. Estes líderes não apenas ensinaram a igreja, eles treinaram e equiparam muitos outros para a liderança. O casal serviu em Papua Nova Guiné até 1998, quando voltaram para os Estados Unidos e ainda lá serviram com treinamento de missionários e consultores para a plantação de igreja em contexto transcultural. Em 2006, Mark fez parte do grupo que fundou a Worldview Resource Group, que pesquisa e capacita missionários para a plantação de igreja em outras culturas. Serviu ainda na diretoria do Keys Ministry, também com foco em preparar obreiros em teologia, missiologia e trabalho social. Hoje, o povo Mook conta com 24 igrejas e 7 escolas em aldeias, além de possuir 3 equipes missionárias. Em 2006, uma nova tiragem de 3.000 exemplares da Bíblia foi enviada às aldeias. Os Mook bilíngues ensinaram e plantaram igrejas transculturais nas tribos Luzi, Aria, Ivanga e Edi. A última equipe missionária Mook foi enviada ao povo Kombi e hoje
os MOOC já discipulam um grupo de cristãos ali. Em breve devem ter uma igreja Kombi. Mark Zuck morreu em 17 de outubro de 2014 no Centro Médico Geisinger, em Danville, Pensilvânia. Gloria Zuck ainda vive em Belleville. Seu filho Rick e a esposa Angie são missionários também na Papua Nova Guiné, entre o povo Lusi, e a filha Nicole e seu esposo Ryan vivem nos Estados Unidos. Querido ouvinte, claro que eu tenho um desafio para você. Talvez até você já tenha dado um Google aí enquanto ouvia esse podcast no filme E Tal, a história dos MOOC. Meu desafio é você se emocionar ainda mais com o poder de Deus sendo derramado sobre esse povo e se alegrar e ser inspirado com essa história. Curtiu? Então acesse agora. Você tem o vídeo no post da PMT, vou deixar o link aqui na descrição, mas se quiser, dá um Google E Tal, E-E-T-A-O-W, a história dos MOOC. Querido ouvinte, eu sou Tabata Mori, fico aqui agora com você. O episódio de hoje contou com informações de apmt.org.br, etnos360.org, godwordstruth.wordpress.com, lewistownssentinel.com, radarmissionário.org. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.